pedir aos irmãos que abram a escritura em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Versículo 16 em diante. Vamos ler do capítulo 16 até o final do capítulo. Mateus, capítulo 1, versículo 16 até o final do capítulo. E enquanto nós estivermos lendo essa passagem, né, e todas as demais passagens que nós vamos ler nessa noite, uma vez que o tema que vai ser começado a tratar hoje é sobre Mariologia, ou seja, o que é Mariologia? Ou seja, a doutrina sobre Maria. Tá? Só que o que acontece? Nós vamos ver biblicamente. O que a Bíblia fala? Qual é a doutrina que a Bíblia fala? Por isso, Mariologia. Né? O que a Bíblia fala? O que nós podemos conhecer? Né? Logia vem também de conhecimento. Né? Ou seja, o que nós podemos conhecer, saber sobre Maria é aquilo que a Escritura nos apresenta. Mas agora, lembrando que da parte do catolicismo romano, da seita papista, não se tem simplesmente uma mariologia, mas sim uma mariolatria, porque eles adoram a Maria, eles cultuam a Maria e fazem, exaltam ela muito além do que a Escritura faz, colocam ela num patamar que, de maneira alguma, é bíblico. E cometem, sim, idolatria em relação a Maria, por isso podemos propriamente chamar de mariolatria também. Até porque ela tem ela é destacada, eles mesmos separam ela dos demais santos, afinal, então a gente começou a ver 2 quintas-feiras atrás, 2 ou 3, acho que 3 até, sobre aquela questão, aquelas diferenças que eles tentam usar, dulia, hiperdulia, latria e tal, e que em relação aos demais santos seria a dulia, mas em relação a Maria seria a hiperdulia. Mas não vou nem entrar nessa questão hoje, vamos para a palavra do Senhor, que esse texto é a primeira menção que nós temos no Novo Testamento sobre Maria. Então prestem atenção em todos os textos que nós vamos ler, especialmente naquilo que concerne a Maria, para vermos o que é a Escritura, o que podemos entender a partir da Escritura sobre esta mulher, que foi a mãe do Senhor. Mateus 1, versículo 16 em diante. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, Jesus nasceu de Maria, o qual se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus.
Podem se sentar, meus irmãos. Nós vamos ler vários outros textos, tá? Mas eu já quero fazer alguns comentários, né? Depois nós até podemos revisitar alguns textos se necessário, tá? Mas eu quero comentar aqui, né, sobre esse texto aqui. É interessante que, por mais que mencione, né, a Maria aqui, mas a gente percebe, pelo menos no relato de Mateus, no de Lucas vai acontecer o inverso, tá? Mas há uma ênfase, né? No Evangelho de Mateus nós vemos uma ênfase maior na própria figura de José do que da própria Maria. No caso do Evangelho de Lucas, que nós vamos ler depois, já há uma ênfase maior em Maria. Por exemplo, o anjo, com quem que o anjo fala aqui, inclusive a respeito do nome de Jesus? Com José. Óbvio, lá em Lucas, né, Gabriel fala com Maria. E lá nós não temos o relato, né, do anjo falando com José diretamente. Mas é algo interessante, né, é digno de nota isso. Né? É importante nós percebermos esses detalhes. Então, o anjo fala para José, né? José, filho de Davi, não temos receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ou seja, Maria, ela é aqui apresentada como virgem. E, inclusive, o anjo cita a profecia né, lá de Isaías. Né? Eis que a virgem conceberá. Né? Olha só, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, Isaías 7,14. Põe para nós aí, Lucas. Mateus 7,14. Aliás, perdão, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, nós cremos que Maria, ela concebeu a Cristo virgem, como o próprio texto aqui diz. Olha só, despertado do sono, né, o que diz o versículo 24? Mateus 1, 24. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ou seja, ele se casou com ela. Se casou com Maria. Só que, o que diz no versículo 25? E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Ou seja, apesar de ele ter casado com Maria, ele não teve relações sexuais com ela. Esse não a conheceu, né, o conheceu aqui é uma forma, né, é um hebraísmo, né, uma forma como os hebreus falavam a respeito do sexo. Né, da relação conjugal, né, relação sexual dentro do casamento. Era através desse verbo, conhecer. Né, então, desde lá de Adão, né, Adão conheceu Eva. Né, não é conhecer de, tá lá, que mulher será que é aquela? Não, é óbvio. Conheceu, né, ou seja, teve relação sexual com ela e a partir daí nasceu Caim. Também depois na sequência Abel e assim por diante. Né. Então, várias vezes a gente vai ver, assim, dezenas e dezenas de vezes na Escritura essa expressão. Até quando que ele não conheceu ela? Até que deu à luz seu filho primogênito. O que subentende-se? Que após ter dado à luz, ele conheceu ela. Ou seja, que após Maria ter dado à luz, sim, eles teriam tido a partir de então uma vida conjugal normal, como qualquer outro casal casado. Não conheceu até que. Ou seja, justamente para que Jesus pudesse nascer de uma virgem. Então, para que a profecia se cumprisse, o próprio José, ele se absteve da relação sexual com a sua esposa. É algo tremendo, assim, né? Interessante, né? Essa participação de José nesse aspecto, inclusive, do cumprimento da profecia. Ainda aqui em Mateus, no capítulo 2, versículo 11 em diante, nós temos ali os magos, né, que vieram do Oriente. E
no versículo 11 vai dizer assim, ó, que entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, eles adoraram o menino Jesus. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, vê, aqui quem é que foram avisados? Os magos. Tá? Os magos foram avisados por divina revelação num sonho para que não fossem até Herodes. Porque Herodes estava ali querendo tramar a morte de Jesus, uma vez que os magos chegaram, disseram, onde é que está o rei dos judeus, né, nascido e tal. E o Herodes, opa, como assim rei dos judeus? Mas ele fez de conta que, né, não, vamos lá, descobre onde é, que eu vou lá adorar também, né, e tal. E aí, mas ele queria matar. Né? E aí, então, eles vão para outro caminho, né, de volta para sua terra. Versículo 13, tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Olha só que interessante, novamente, o anjo se direcionando não a Maria, mas a José, né, o cabeça, né, daquela família, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei a meu filho. Lá da profecia do profeta Oséias. Né? Então Herodes, vamos abrir essa profecia, Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei a meu filho. Então essa expressão aqui, do Egito chamei a meu filho, se cumpriu em Cristo. Óbvio, ela era algo que tinha uma relação com o Israel literal, quando eles foram resgatados lá do Egito, sim, também, mas ela também era uma profecia a respeito de Cristo, e que se cumpre nesse contexto. Versículo 16, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Novamente, né? Como disse a ênfase aqui em Mateus, né? Desse direcionamento do Senhor, assim, né? Foi dado a José. Versículo 20, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ele será chamado Nazareno. Então aqui nós temos o relato em Mateus, né, de todo esse período, né, tanto do nascimento, como também dessa infância, né, onde Jesus ainda é uma criancinha pequenininha. Né? Porque nesse momento aqui, onde os magos chegam até Jesus, Jesus já tinha aproximadamente 2 anos de idade, né, que nós entendemos isso pelo que está escrito ali. Quando Herodes manda matar as crianças, né, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos, né, que havia aparecido a estrela lá para eles. Nesse contexto, Jesus vai para o Egito, depois de um tempo, né, Herodes morre, e aí eles voltam, né, e vão lá para Nazaré, ou seja, né, todo esse momento onde Jesus Cristo, né, ainda era uma criancinha pequenininha, né, uma criancinha de colo. Então, desde o nascimento até esse tempo, né, dessa primeira infância, né, de Jesus. Nós temos aqui esse relato em Mateus. Depois, né, no relato em Mateus já pula, né, já para a parte quando Jesus já é adulto, né, quando já tem ali o ministério de João Batista, né, tudo mais, a tentação de Jesus. E o que nós vamos ver, né, aqui em Mateus? Nós vamos ver mais adiante
Mateus capítulo 13. Tá? Eu não vou ler todas as menções hoje, tá, sobre Maria. Vou deixar algumas para a semana que vem. Tá? Mas entenda-se que tanto hoje como semana que vem eu pretendo ler todas as referências bíblicas que fazem referência a Maria. Tá? Nós vamos ler tudo o que há na Bíblia sobre Maria, a gente vai ler entre hoje e quinta-feira que vem, se Deus assim permitir. Tá? Então, mas vamos ler aqui. Então, tem uma passagem em Mateus que eu vou deixar, né, para semana que vem. Tá? Mas eu quero ler hoje ainda, aqui, ó, Mateus capítulo 13, versículo 54 ao 56. Mateus capítulo 13, versículo 54 ao 56. Diz assim, ó, a palavra do Senhor. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Né? Onde é que ele tinha chegado e quando dizem a sua pátria? Né? É a cidade de Nazaré, onde ele foi criado. Né? Não é a cidade onde ele nasceu, mas é a cidade onde ele foi criado. E aí diz assim, ó, ou seja, era um povo que conhecia Jesus, conhecia a família dele. Versículo 55. Se maravilhava dizendo, de onde veio a sabedoria e essas maravilhas? 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então vejam que aqui o povo de Nazaré, que conhecia Jesus, que viram, né, ele desde pequenininho sendo levado para lá, né, os seus pais que moravam lá, eles sabiam que Jesus tinha sido concebido pelo Espírito Santo? Não. Então, do ponto de vista deles, Jesus era o filho do carpinteiro, de José. Eles conheciam sua mãe, Maria, conheciam quem mais? Seus irmãos. Inclusive mencionam o nome dos irmãos, né? Tiago, José, Simão e Judas. Interessante, né? Um dos irmãos recebe o nome do pai, José. Era muito comum, né? Muitas vezes o filho receber, né, o mesmo nome do pai, né, em homenagem ao pai. E Tiago, José, Tiago vai ser mencionado várias vezes, né, na Escritura, inclusive em Atos dos Apóstolos, né, por mais que nos Evangelhos há muita pouca referência a ele, né, há essa referência aqui, há uma referência, né, no contexto da morte do Senhor, né, quando Maria está, né, vendo, né, o seu filho na cruz. Mas, posteriormente, né, nós vamos, né, ver referências a Tiago somente em Atos dos Apóstolos. Né? E nas cartas também, né? Paulo faz referência a ele em Gálatas. Né? Bom, mas não só é mencionado aqui os irmãos, né? Tiago, José, Simão e Judas, como também as suas irmãs. Ó, e não estão entre nós todas as suas irmãs. O que dá a entender, né, sei lá, todas as suas irmãs. Primeiro, irmãs no plural. Pelo menos duas. Mas quando eu falo assim, todas as suas irmãs, dá a entender até que é mais que duas. Né? Um pouco, sei lá, 3, 4, 5 irmãs. Não sei, a Bíblia não fala exatamente quantas são, mas são várias irmãs. Todas as suas irmãs. Então, o que nós vemos pela Escritura? Que Jesus tinha irmãos. Se ele tinha irmãos, significa que aquilo que falava aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 25, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito. Isso foi exatamente até que deu à luz o filho primogênito, Jesus. Depois disso ele conheceu. José conheceu a sua esposa, Maria, teve relações sexuais com ela, e eles tiveram vários filhos. Tiveram os filhos chamados Tiago, o outro filho chamado José, outro Simão, outro Judas, e
várias filhas. Não é mencionado o nome das filhas, mas foram várias as filhas também. Bom, vamos ler aqui agora outro texto, tá? Marcos, capítulo 4, versículo 6. Marcos 4. Interessante que Marcos ele não vai fazer referência ao nascimento de Jesus. Mas, Marcos capítulo 6, versículo 2. 2 ao 6, perdão, 2 ao 3. E chegando o sábado, começou a ensinar. Vamos ler desse versículo 1, tá? E partindo dali chegou, Marcos 6, versículo 1. Partindo dali chegou a sua pátria e os seus discípulos seguiram. É a mesma passagem que nós acabamos de ler lá de Mateus, tá? E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Vejam que aqui, lá em Mateus, Jesus foi chamado o filho do carpinteiro. Aqui Jesus é chamado o carpinteiro. Ou seja, aqui nós entendemos que então Jesus tinha uma profissão, né, antes do seu ministério público, né, pregando, curando, fazendo milagres, tudo. Jesus estava lá em Nazaré e era um carpinteiro. Então a profissão dele, né, a profissão que ele aprendeu com o seu pai adotivo, né, podemos dizer que José, em relação a Cristo, ele adotou a Cristo. Né, por mais que ele era, sim, filho de Maria, né, mas da parte de José foi apenas um pai de criação. Né. Ele também ensinou a sua profissão a Jesus. José era carpinteiro e ele ensinou Jesus a ser um carpinteiro também. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Isso é interessante, né? O relato é exatamente igual, né? Os mesmos nomes, tudo certinho. Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Eles conheciam toda a família. Conheciam os irmãos, nome por nome, conheciam todas as suas irmãs. Vamos lá agora para Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Lembra que eu comentei, né, que em Lucas a ênfase vai estar em Maria. Né? Lá em Mateus a ênfase, né, no trato estava com José. Aqui a ênfase, né, está em Maria. Em Lucas. Né? Este em teu ventre conceberás, darás à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Ou seja, né, nunca... O que é isso? Não conheço homem algum. É que a vida toda ela foi criada por mulheres, né, e daí ela não conheceu nem o pai dela e nem homem algum. É isso? Não, né? Não conheço homem algum. Ou seja, da mesma forma como eu disse antes, né, sobre que José não conheceu, né, a Maria até que nasceu o primogênito, nesse sentido, Maria não conhecia homem algum. Ou seja, ela nunca tinha tido relação sexual com homem algum.
Por quê? Porque ela era virgem. Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? É porque ela tinha conhecimento que precisava, né, um homem e uma mulher se ajuntarem, terem relação sexual para que pudesse ser gerada uma criança. E aí ela pergunta, como se fará isso, né, se eu não conheço homem algum? E aí o anjo explica para ela. E respondendo, o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Por isso, só lembra uma coisa, meus irmãos, por isso também, tá? Porque tem algumas pessoas que dizem que Jesus, ele só é o Filho de Deus por causa da encarnação. Tá? E isso está errado, tá? Jesus ele não é Filho de Deus somente por causa que ele foi gerado no ventre de Maria e por isso, né, ele é o Filho de Deus. Não, isso também, vejam, né, que aqui diz, ó, por isso, né, por isso também o santo de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, mas não é somente por causa disso, porque Jesus ele tem uma relação de filiação com o Pai desde toda a eternidade. Jesus não passa a ser o Filho de Deus somente na concepção do ventre de Maria. Ele sempre foi. O Pai ele enviou o seu Filho. Ou seja, Jesus já era filho. Tá? Só para deixar isso bem, né, esclarecido, porque tem algumas doutrinas estranhas por aí, né, que tem afirmado que Jesus ele só é filho por causa da economia da salvação, né, dizem assim. E aí, então, que ele teria se tornado filho a partir da concepção. Né? E não. Né? É também por causa disso. Assim, é só um além, uma outra forma também. Né? Mas Jesus já era. Né? Mesmo antes de ser concebido no ventre de Maria, né? Jesus sempre foi o Filho de Deus. Versículo 36. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Muito tremendo assim, né, a fé de Maria, né, que diferente de Zacarias. Né, Zacarias, né, um homem de oração, um sacerdote do Senhor, estava lá no templo, o anjo apareceu para ele, ele disse, né, as tuas orações foram ouvidas, né, e tal. Só relembrando aqui, né, Zacarias, quando viu o anjo, né, a hora do incenso e tal, vendo turbou, caiu o temor sobre ele, né, Lucas capítulo 1, versículo 12, né. Aí versículo 13, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e chamarás seu nome João. Pensa, ele orou por isso. O anjo chega diante dele e diz, né, diz que a oração foi ouvida, que a esposa dele ia conceber. Né? Tua mulher te dará à luz um filho, chamará seu nome João. Ele tinha toda a condição de ir lá. Ele tinha a história, né, de Abraão. Né? Abraão, né, que com 100 anos de idade, Sara com 90 anos, né, tiveram Isaac. Ou seja, ele tinha o relato da Escritura para fortalecer a fé dele, que Deus era poderoso para fazer isso. O anjo não disse que ela ia conceber do Espírito Santo, né? Ela ia conceber dele, de Zacarias. Ou seja, ele ia poder chegar lá, ter relação com ela e, a partir de então, Deus ia abençoar e eles iam ter um filho. E o Zacarias, né, duvida. No 18, né, disse então Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Sacerdote conhecendo a lei, orando por isso, e mesmo assim não creu. Né? E aí o anjo, né, respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, né, o 19. Né?
E fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se cumprirão. Aliás, que se hão de cumprir. Vê que tremendo, né? Já que tu só abriu a boca para falar palavras de incredulidade, então vai ficar mudo aí, né? Não vai falar mais nada. Até que aconteça tudo que eu te disse. Mas é interessante que Maria, né, diferente, né, de Zacarias, né, não ia ter relação sexual. Era uma coisa completamente nova, né? O Espírito Santo ia... Né, ela só pergunta, como é que vai ser isso, né? Visto que eu não conheço algum... Ela queria entender, né, como é que... Ela não negou, né? Não, isso não pode acontecer. Não disse que não podia acontecer. Ela só disse, né, como isso vai acontecer, uma vez que eu não conheço homem algum. O anjo explicou, e ela... O que ela diz? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Tremendo, né? Então, assim... Quando os católicos, né, muitas vezes nos acusam, né, que a gente desmerece a Maria, que a gente odeia a Maria. Não é nada disso. Né? Sabe, é uma bênção, assim, sabe, como a Escritura apresenta, né, a questão. É uma questão, né, que é tão tremenda, assim, como todos esses aspectos, assim, de Maria, né, como de fato ela é uma mulher, sabe, exemplar, né? Ela não pode ser adorada, ela não pode ser cultuada, né? Ela não é a nossa intercessora, né? Mas que ela é um exemplo de fé, né, que deve ser imitado, com certeza. Com certeza. Agora, então voltando, né, os católicos, normalmente eles nos acusam, então, de a gente, né, a gente só quer ficar restrito ao que a palavra de Deus afirma. E nós não queremos, sabe, conceder a ninguém nenhuma honra ou qualquer coisa além daquilo que a Escritura estabelece como um padrão. E Maria não pode ser honrada da mesma forma como Deus é honrado. Há uma honra que ela somente pode ser recebida por Deus e ninguém mais. Só que com essa honra é a honra que os católicos tentam honrar a Maria, fazendo suas orações a ela, reverenciando, se prostrando, adorando, cultuando. Mas, continuando aqui, Lucas capítulo 1 ainda, versículo 39. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto, a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Interessante, né? Maria, que ela é chamada de a mãe do Senhor. A mãe do Senhor da própria Isabel. E, de fato, Maria é a mãe do Senhor? Sim, Maria é a mãe do Senhor. De onde me provém isto, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu. Vê, antes ele diz, né, bendita és tu entre as mulheres. Depois diz, bem-aventurada a que creu. Olha só que interessante, né? Aqui creu. Mais uma vez, né, ali a Escritura enfatizando a fé que Maria teve. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Olha que tremendo. A primeira coisa que sai da boca de Maria não é nada, sabe, exaltando a si mesma, mas, né, engrandecendo ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Ou seja, Maria precisava também ser salva e reconhece a Deus como o seu Salvador. Jesus não é Deus manifesto na carne? Então Jesus também é o Salvador de Maria. Maria reconhece isso. Sai dos seus lábios. Uma das poucas vezes que nós vemos a Escritura, né, se referindo a algumas palavras que saíram dos lábios da boca de Maria, nós vemos, dentre essas palavras, a que ela reconhecia Deus como o Salvador dela. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na baixeza de sua serva. Olha só, né? Maria também era uma mulher humilde. Né? Tipo assim, é como se ela estivesse dizendo assim, ó, quem sou eu, né, para que Deus olhasse para mim. Né? Deus atentou na baixeza da sua serva. Ou seja, eu tão pequenininha, tão, né, diminuta, e o Senhor olhou para mim. Ou seja, ela não disse assim, né, é porque eu sou a mulher mais justa, é porque eu, né, sou sem pecado, sem, né, imaculada, né, e tal, que, né, é óbvio que Deus teria que escolher a mim. Não, né? Deus, vê, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E com certeza, né, olha quantas vezes aparece aqui, né, essas expressões, né, bem-aventurada, né? No 45, bem-aventurada que creu. Agora aqui, ó, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E de fato, sabe, pensa que coisa gloriosa, né? A mulher que carregou, sabe, no seu ventre o Salvador do mundo. Com certeza, né, é uma bem-aventurança tremenda, assim, né? Algo glorioso, assim. Se já é algo, sabe, já é uma bem-aventurança, né? Já é um, né, como nós vemos lá nos Salmos, né? Vamos ler aqui um dos Salmos, só para... Se os filhos comuns, que todos nascem com uma natureza pecaminosa, já são, sabe, uma herança do Senhor que torna, né, os pais bem-aventurados, né? Salmo aqui, ó, 127, versículo 3, diz assim, ó, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. No versículo 5, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os inimigos à porta. Então, se aquele que tem filhos já é chamado bem-aventurado, que dirá, né, aquela que foi a mãe do Senhor? Com certeza. Né? Mais ainda, né, bem-aventurado. Por isso, né, duas vezes aqui, né? Bem-aventurada que criou. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Sim. Porque me fez grandes coisas o poderoso. E santo é o seu nome. E a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Olha que interessante, é todo o tempo exaltando o Senhor. Cada versículo aqui, né, exaltando o Senhor. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depôs os tronos dos poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela, né, no caso com Isabel, quase 3 meses. E depois voltou para a sua casa. Então, ficou ali ajudando, né, a sua prima, Isabel. Interessante, né, que nós temos aqui Isabel, sua prima, né, e qual é a palavra para prima no grego? A palavra para prima no grego é sungênis. Sungênis. E nós temos uma palavra para irmão, ou irmã. Irmã é adelphi. Qual é a palavra que nós temos aqui
para prima é a palavra sungênis. Então, essa é a palavra que nós temos aqui, que é traduzida corretamente por prima. Vou pegar aqui ó, o texto aqui especificamente que diz ali, ó, Lucas 1, versículo 36. Eis que também Isabel, tua prima. Então não é tua Adelfe. Não é Adelfe que está ali no grego. É sungênis, ou seja, sua prima. Por quê? Porque Adelfe seria o termo para irmã. Irmã é irmã, não é prima. Então lembrando que quando fala, né, os irmãos, o termo daí não é Adelfe, não lembro agora se é, então não é a pronúncia exatamente, Adelfoi, ou alguma coisa assim, tá? Algo semelhante a isso. A pronúncia exata assim, né? Mas o ponto é, o termo para irmão é um, o termo para primo é outro. E quando os irmãos, é chamado, né, algum ali, irmão de Jesus, nenhuma das vezes existe o termo sungênis aos irmãos de Jesus. É o termo para irmão. Tá? Vamos continuar aqui mais um pouquinho, tá? Lucas, agora, capítulo 2, versículo 1 em diante. Que aqui, então, em Lucas, nós vamos ter aqui o relato do nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José, da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher, Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Lembrando que, nesse contexto, né, ela era a mulher dele, porque ele já havia tomado ela como esposa. Né? O anjo disse, não receias, né, tal, tomar Maria e tal. E ele foi lá e tomou ela como sua esposa. Ele casou com ela, ele só não teve relações sexuais com ela. Né? Ou seja, ela se manteve virgem até o nascimento de Jesus. Mas ela já era esposa de José. Eles já haviam casado. Tá? Então, ele vai com a sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Versículo 7. E deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos. Interessante, né? Deu à luz o seu filho primogênito. Interessante que vai falar, né? Primogênito. Porque se ele fosse o único e que nunca mais ela viesse a ter nenhum filho, não faria muito sentido essa ênfase no primogênito. Não faria sentido, sabe? Não precisaria ver primogênito. Poderia só dizer sim, e deu à luz a seu filho. Deu à luz a seu filho. Tem pouco até o seu único filho, ou deu à luz a seu filho. Né? Mas uma vez que deu à luz o seu filho primogênito, dá a entender, esse é o primeiro, mas depois vem outros. Já entendam que sabe que o fato de haver deu à luz o seu filho primogênito, isso já fica subentendido. Que na sequência vem outros. Que vão ter os filhos mais novos, que não são, então, primogênitos. Né? Envolveu em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Agora, indo um pouquinho mais para frente, no versículo 16. Tá? Os pastores são avisados pelos anjos, né, que Jesus nasceu. E aí eles vão até onde José e Maria estavam. Ó. Lucas 2, versículo 16. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilhavam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus.
que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, vejam que, cumprindo-se os dias da purificação dela. Tá? Isso que concorda com o próprio texto de Levítico. Por que eu estou fazendo essa ênfase? Tá? Porque tem versões corruptas que corrompem esse texto, tá? E que colocam, cumprindo-se os dias da purificação deles. Só que ao afirmar a purificação deles, aí fica uma questão assim, peraí, Jesus precisava de algum tipo de purificação? Gaúcho, tu tá com a Bíblia católica e trouxe ela aí hoje? Abre nessa passagem em Lucas 2 e versículo 22. Cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. E lembrando que o próprio texto de Levítico é tão complicado, sabe, essa corrupção que há em algumas Bíblias, né, a purificação deles, porque, primeiro, vai contra a doutrina de que Jesus é imaculado, Jesus não tem pecado. Jesus não apenas nunca pecou, como ele não tinha natureza pecaminosa alguma. Então Jesus não tinha do que ser purificado. Tá? Essa é a primeira coisa. Mas, segundo, é que também vai criar uma contradição com o texto de Levítico. Porque o texto de Levítico, lá de Levítico 12, quando vai falar, né, da purificação da mulher depois do parto, que acontecia 40 dias após o parto, quando era um filho homem, e 80 dias depois do parto, quando era uma filha mulher, lá o texto de Levítico vai deixar bem claro que é a purificação da mulher. Mesmo no texto de Levítico não vai falar da purificação da mulher e da criança. Vai falar da purificação da mulher. Então, assim, ou seja, cria uma contradição em relação, né, primeiro, anula a própria doutrina, né, da impecabilidade de Jesus, e também cria uma contradição dentro da Escritura com o texto lá de Levítico. Aquela... vamos ver, conseguiu encontrar aí, Gaúcho? Lê para nós aí Lucas 2, 22. Ali só diz purificação. Então, nessa versão aí, só diz purificação. Tá? Mas se for pegar, por exemplo, deixa eu puxar aqui, ó, algumas versões aqui, que vão trazer o deles. Tá? Ó. Isso, ó. NVI, né, então, traz deles. A Almeida Revista Atualizada, também, a ARA, né, traz passados os dias da purificação deles. Então, NVI, Almeida Revista Atualizada, a Bíblia de Jerusalém. Tá? Então, ó, aquela do Gaúcho é qual? É a da CNBB, né? É isso. A Bíblia de Jerusalém, que é uma outra Bíblia católica, daí vai trazer, quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés. Ou seja, né, essas versões aí... a Bíblia do Testemunho de Jeová. Também, completando-se também os dias para a purificação deles. Né? Isso, né? A purificação deles. Né? Isso aí é uma corrupção. Tá? Isso aí tá errado. Né? É para a purificação dela. Tá? Isso é o que de fato, né, está no texto recebido, né, em grego, texto preservado por Deus, e que mantém essa doutrina e que mantém, né, a Escritura, né, isenta de contradição. Né. Cumpridos esses dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto
o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus. E disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E olha só, interessante, ele estava falando isso para Maria especialmente, né? Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada, ele abre o parênteses, falando diretamente a Maria, assim, ó, e uma espada traspassará também a tua própria alma. Eu creio que essa referência que ele faz é quando Maria estaria, né, lá no final, ali, vendo, né, o filho dela ser crucificado. Né, ver o filho dela sofrendo, né, morrendo na cruz. Né, não tem um momento diferente, né, para entender o cumprimento dessa palavra aqui, né, uma espada transpassando a própria alma dela, né, que não a morte de Jesus na cruz, né, e ela lá diante dele contemplando, né, para que se manifestem. Então, ó, agora voltando, fechando parênteses, né, é a continuação daquele texto do que estava falado antes. Ó. Este é posto para a queda, elevação de muitos em Israel, para sinal que é contraditado, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Agora, deixa eu ver aqui. Bom, vamos ler a continuação aqui, né, de Ana. Aqui. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para sua cidade de Nazaré. E o menino crescia, e era fortalecido em espírito, e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. Lembrando que aqui o termo parentes, tá, é o termo sungênis, que pode ser traduzido como primo ou parente. Tá? Ou seja, não é o termo adelphos, né, é o termo para irmão. É adelphai, tá. Adelphai, então, é o termo, né, irmão, né, no grego, né, o masculino. Né? Adelphi, então, é o feminino, né, e adelphai, o masculino. Aqui não é o termo adelphai, tá? Não é o termo para irmão, é o termo para parente, tá? Sungênis. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E aqui em Lucas, né, então aqui conclui, nesse momento aqui, a gente só vai ver menção a Maria posteriormente, em Lucas, tá? Mais ali para diante, deixa eu ver aqui o texto. Aliás, as duas menções que há no meio, tá? Eu não vou ler agora, das menções que há a Maria aqui no meio de Lucas, porque eu vou deixar para ler na semana que vem, tá?
Mas eu quero ler com vocês agora o contexto da morte do Senhor. Tá? E aí, nos 4 evangelhos, nós vamos ver, né, esse contexto da morte do Senhor e quem são as mulheres mencionadas, né, e que Maria é mencionada. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Primeiramente, vamos começar por João, e nós vamos ir voltando. Tá? Vamos ler João, depois a gente vai ler ali em Lucas e assim por diante. Vamos voltar. Tá? João capítulo 19, versículo 25 ao 27. Tá? Diz assim, ó. João 19, versículo 25 ao 27. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Então vejam. Junto da cruz estava quem? Quem é a primeira pessoa que João menciona? A mãe de Jesus. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então nós temos aqui 3 Marias. Por isso, né, aquela expressão, né, as 3 Marias. Né? Tinha outras mulheres aqui também? Sim, a gente vai ver, né, nos outros evangelhos também outras Marias ali. Né? Mas nós vemos, primeiro, a Maria, mãe de Jesus, a irmã dela, e a Maria Madalena. 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Quem é esse discípulo aqui? É o discípulo que escreveu o Evangelho, João. Tá? Ele era filho natural de Maria? Não. Não era filho de Maria. Mas, né, a partir de então, a gente vê, sabe, um cuidado da parte de João, uma vez que Jesus, né, fala, né, isso para ele, né, da parte de João, né, para com Maria, né, ou seja, o discípulo ele recebeu, né, a Maria na sua casa, né, diante dessa palavra de Cristo, né, mulher, eis aí teu filho, né, e disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Né. Ele estava ali tanto honrando a sua mãe e também honrando o seu discípulo. Né. Afinal, aquele único que permaneceu, né, ali, né, que todos os outros abandonaram, João também, né, por um momento abandonou também, né, tipo assim, porque todos de fato abandonaram. Mas diferente de Pedro, né, o Pedro tenta voltar, né, tenta se aproximar e acaba negando 3 vezes. Só que o João se aproxima também. É interessante que João e Pedro chegam até o local lá onde Jesus estava. Pedro nega, mas João não. Claro, pode ser que João tenha sido preservado da tentação, né, no sentido assim, Pedro, os caras começaram a pressionar, né, e João tenha ficado daqui a pouco mais tranquilo, assim, mais, digamos assim, sem ninguém, né, tá ali inquirindo ele. Pode ser. Né, pode ser que João não tenha passado pela mesma tentação que Pedro. Mas independente, João foi com Jesus, né, acompanhou Jesus ali depois e até a crucificação. Estava ali. Bom, nós vemos então aqui que Maria, né, estava aqui, né, a mãe de Jesus. Vamos ler agora lá em Lucas. Tá? Lucas não menciona, no momento da crucificação, o nome das mulheres. Tá? O Lucas não faz essa menção. Vamos ver, abrir aqui em Lucas. Ó. Lucas, capítulo 23. No versículo 49, Lucas 23, versículo 49, vai dizer assim, ó, e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. Então, tu vê que no momento da crucificação, Lucas ele não menciona nenhuma mulher por nome. Mas, depois, quando as mulheres vão visitar o sepulcro, ele vai mencioná-las por nome. E aí diz assim, ó,
no Lucas 24, no versículo 10. Vai dizer, e eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. Vejam, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Aqui nós vemos uma Maria que é chamada Maria, mãe de Tiago. Tá? Prestem atenção nisso, que a gente vai tentar identificar quem é essa Maria, que é referida aqui como Maria, mãe de Tiago. Abram agora comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Versículo 40. Versículo 40 vai dizer assim, ó, e Marcos 15, versículo 40. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Vejam, são mencionadas 3 mulheres por nome. Maria Madalena. Maria Madalena era a mãe de Jesus? Óbvio que não. Salomé era o nome da mãe de Jesus? Não, né? Salomé não é. Mas, nós temos uma Maria aqui, que é chamada Maria, e ela é referida como mãe de Tiago, o menor, e de José. Será que Marcos, vamos lá, nós sabemos que Maria estava ali, que a mãe de Jesus estava ali, porque João claramente refere isso, né, a todo aquele momento. Né, mulher, eis aí teu filho, filha, eis aí tua mãe. Maria estava ali. Será que Marcos ele ia mencionar 3 mulheres por nome e não ia mencionar a própria mãe do Senhor Jesus? Não faz sentido. Então é óbvio que ele mencionou Maria, mãe de Jesus. Mas mencionou como? Não como Maria, sua mãe, Maria, mãe de Jesus. Ele mencionou como Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José. Lembra o nome dos irmãos de Jesus que nós lemos ali antes? Né? Tanto em Mateus como em Marcos. Não é Marcos que diz também a lista dos irmãos de Jesus? Quais são os 2 primeiros? Não é Tiago e José? Judas e Simão também. Os 4 irmãos de Jesus. Mas vejam, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José. Essa Maria, mãe de Tiago, e que também é a mãe de José, referida aqui, é a Maria, mãe de Jesus. Só que aqui ela é referida como Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José. Versículo 47. Olha só. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Ou seja, estavam ali observando, né? Onde estavam colocando o corpo de Jesus. Será que a Maria, mãe de Jesus, ela, no momento que o discípulo, né? Que Jesus fala assim, ó, eis aí teu filho, eis, né, mulher, eis aí tua mãe. Aliás, perdão, inverti. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Será que a partir daquele momento ela simplesmente deu as costas e nem ficou querendo saber onde é que iam colocar o corpo do seu filho? Faz sentido isso? E se ela ficou observando onde iam colocar o corpo, onde José de Arimateia e Nicodemos iam colocar o corpo de Jesus? E tem 2 mulheres mencionadas por nome ali. Faria sentido essa mulher que foi mencionada por nome ali? Veja, uma é Maria Madalena, que todos sabem que não é a mãe de Jesus, a Maria Madalena. Mas a outra Maria, faria sentido ser uma terceira Maria, que não a mãe de Jesus? É óbvio que é a Maria, mãe de Jesus. Mas ela é referida aqui como Maria, mãe de José. Bom, continuando. Vamos agora lá para Marcos 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo.
Veja, novamente, né, Maria é referida como a mãe de Tiago. Então, ali, quando eu estava contemplando, né, o túmulo, né, o sepulcro, é referida como mãe de José. Quando ia ir para o sepulcro, como mãe de Tiago. Mas antes ela já tinha sido referida como mãe de Tiago e José. Né? É a mesma. Será que as mulheres que foram lá levar, faria sentido? Maria Madalena e várias outras Marias, né, e tal, mas a própria mãe de Jesus não ir lá junto para levar os aromas e tal. Faria sentido uma coisa dessas? Não. Então, quem é a Maria aqui, mãe de Tiago, referida aqui no 16, versículo 1, é a Maria, a mesma mãe de Jesus. E agora vamos lá para Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versículo 55. Mateus 27, versículo 55. 55 e 56. Estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha que interessante, né? Aqui é chamado, né, a Maria, Maria. Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Provavelmente, essa aqui é a mesma Salomé que foi mencionada. Né? Por quê? Porque tem várias mulheres mencionadas por nome, tá? Nós temos Maria Madalena, nós temos a Maria, mãe de Tiago e José, nós temos também a Joana, a Joana vai ser mencionada depois, no outro contexto aqui. Ou eu já li o texto da Joana, mulher de Cusa. Acho que eu devo ter lido esse texto. Mas o ponto é, a mãe dos filhos de Zebedeu, né, a gente consegue vincular com Salomé. A Maria, mãe de Tiago e de José, mais uma vez, conforme nós vimos também nos demais evangelhos, é a mãe de Jesus. Porque, senão, o Mateus, assim como o Marcos, né, se a Maria, mãe de Tiago e José, não fosse a mesma Maria, mãe de Jesus, tanto o evangelista Mateus como o evangelista Marcos, ambos estariam omitindo a presença de Maria nesse contexto. Faria sentido? Sabe, faria sentido. E é interessante que isso... Por quê? Por que eu digo tudo isso, sabe, meus irmãos? Porque os católicos, eles negam que essa Maria aqui seja a Maria, mãe de Jesus. Só que isso depõe contra eles. De qualquer forma, os católicos estão encurralados, né? Porque se eles aceitam, né, que, olha, os evangelistas, eles deram importância, né, à mãe de Jesus e mencionaram ela. Mas se eles reconhecem isso, eles têm que concordar que Maria não era virgem perpetuamente. Que ela teve filhos. Só que, para tentar manter o dogma da virgindade, e eu já vou entrar, né, um pouco mais a fundo nessa questão, eles têm que negar que essa Maria seja a Maria, mãe de Jesus. Só que ao fazer isso, eles têm que reconhecer então que os evangelistas não davam tanta importância assim para Maria, mãe de Jesus. E aí, por que eles dão tanta importância assim, se os próprios evangelistas então não teriam dado tanta importância ao ponto de mencionar várias Marias, várias mulheres por nome, e a própria mãe do Senhor que estava ali, porque João se refere, simplesmente eles ignoram ela. Vê como não faz sentido, né, essa questão? Ou seja, tem que ser ela, é ela. Não faz sentido ela ser ignorada, né, pelos evangelistas. Mas uma vez que ela não é ignorada, e que sim, ela tem uma importância, e por isso ela é mencionada, então, isso mostra que ela não continuou virgem depois que Jesus nasceu. Ponto. Mas eles têm que negar o óbvio. Né? Os papistas negam o óbvio, né? Aquilo que é claro na Escritura, mais uma vez, né, aqui. E é interessante, né, que
os mesmos que mencionam os nomes dos filhos de Maria, os nomes dos irmãos de Jesus, que é Mateus e Marcos, são os mesmos que se referem a Maria como a mãe de Tiago e José. Lucas não se referiu assim, mas Lucas também não tem ali uma listinha, né? Os irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. Lucas não tem essa listinha. E aí Maria não é referida dessa forma. Mas agora, Marcos e Mateus, ambos têm essa referência aos 4 irmãos de Jesus por nome, e também é Mateus e Marcos que mencionam a Maria como a mãe de Tiago e José. E também diz, né, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Tá? Continuando aqui agora no versículo 61, Mateus 27, versículo 61. Assim, ó, e estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. Vejam, estava ali Maria Madalena e a outra Maria. Aqui, provavelmente, né, essa Maria aqui seja a Maria, mãe de Jesus. Mas, mesmo que seja, né, uma outra. Aqui, o ponto, esse versículo até aqui não vai fazer referência se ela tinha filhos ou não. Né, ok. Por fim, nós vemos aqui uma referência, né, a Maria novamente, no versículo 28, capítulo 28, versículo 1. Né, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mas, provavelmente, tanto no versículo 1 aqui do capítulo 28, como no versículo 61, né, a Maria Madalena e a outra Maria, né, seja a mesma Maria já mencionada, né, mãe de Tiago e José, ou seja, a Maria, mãe de Jesus. Finalizando aqui essas várias leituras que nós fizemos, irmãos. Agora eu quero entrar na refutação aos dogmas católicos, né, sobre Maria, né, chamados os dogmas marianos, que são 4 dogmas. Tá? Quais são esses 4 dogmas? Que, segundo a doutrina católica, para que alguém seja salvo, tem que crer nesses dogmas. Então, ai de nós, né? Uma vez que a gente... Quais são esses dogmas? Consegue pôr para nós, Lucas? Não sei se tem ali o slide, olha só. Os 4 dogmas marianos. Maternidade divina, né, que é do grego Theotokos. Tá? Virgindade perpétua, Imaculada Conceição e Assunção de Maria. Tá? Se Deus permitir, a gente vai falar dos 4 hoje, tá? Mas, se não, a gente vai continuar na semana que vem. Vamos ver aqui sobre o primeiro deles, tá? Primeiro sobre a questão aqui, ó, eu não vou tratar na ordem, tá? Eu vou tratar primeiro sobre a questão da virgindade, tá? Que é um ponto que a gente já viu aqui em várias passagens, tá? A virgindade perpétua, ou seja, que Maria teria concebido virgem, gerado, né, no caso gerado, tido o parto, né, Jesus nasceu, ela teria continuado virgem, e posteriormente, né, pelo resto da sua vida, nunca teria tido relação sexual alguma, ou seja, teria permanecido para sempre virgem, né, por isso virgindade perpétua. Né. Essa doutrina ela não tem base bíblica. Tá? O que é que tem base bíblica? A de que Jesus nasceu de uma virgem. Isso sim. Isso nós afirmamos, e nós também afirmamos que quem nega essa verdade é uma pessoa perdida. Está negando, né, a Escritura. Está negando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus assim afirma que Maria era virgem. Quando o Espírito Santo vem sobre ela, Jesus é concebido no seu ventre, e até Jesus nascer, ela e José não tiveram relação, e é óbvio que ela não teve relação com nenhum homem. Mas após o nascimento, como nós já vimos ali em Mateus, né, o próprio texto diz, Mateus capítulo 1, versículo 25, não a conheceu até que deu à luz seu filho, primogênito, depois lhe por nome Jesus. Depois do nascimento, ele
óbvio, teve que esperar aqueles 40 dias, né, do período da purificação. Quando foram lá, e interessante, né, que Lucas descreve todo esse contexto da purificação dela, após isso, eles estavam liberados para ter relação sexual. E tiveram. Porque tiveram 4 filhos homens e várias filhas mulheres. Como nós vemos, os irmãos de Jesus mencionados. E é interessante, né, que os católicos eles vão usar um argumento seguinte. Que os irmãos de Jesus, na verdade, seriam primos de Jesus. Por que eu fui falando, né, dando essa diferença do grego, né, das palavras? Para irmão e para primo ou parente. Porque se, de fato, Tiago, José, o Simão e Judas, eles fossem primos de Jesus, o termo grego ali teria que ser sungênis, e não como é que é? Adelphoi. Né? Então, assim, foi usado o termo irmão. Termo que todas as outras vezes se refere a irmão. Tipo assim, ó, Tiago e João eram irmãos. Qual é o termo que é usado? O mesmo. O mesmo termo grego que é usado para os irmãos de Jesus. Nós somos irmãos. Por quê? Porque somos filhos de um mesmo pai. Nosso pai é Deus. Uma vez somos filhos de Deus, somos todos irmãos. Ou nós somos primos? Não, né? Nós somos irmãos. Somos irmãos. Então, esse termo grego, o mesmo termo grego, né, para irmãos, é o mesmo termo grego que é usado para os irmãos de Jesus. Agora, quando se refere a Isabel, que era prima de Maria, tu não tem ali Adelphi. Tu tem São Gênesis. Ou seja, o Novo Testamento ele é muito exato nessa questão das palavras. Quando fala dos parentes, né, José e Maria estavam lá voltando, né, achando que Jesus estava no meio dos parentes. Os parentes são... Quem são os parentes? Tios, primos, sobrinhos, né, e tal. São gêmeos. Até o Barnabé e o João Marcos. Eles eram parentes ali, né, e tem algumas versões que traduzem como primo, né, e outras traduzem como sobrinho, né, que Marcos era sobrinho de Barnabé, outros traduzem como primo. É possível, tá, até as duas traduções, né, mas o termo ali é o termo para irmão? Não. É anépsios, uma outra palavra grega, para se referir a um parentesco que não é o parentesco de irmão de sangue. Ou seja, se Deus quisesse, né, que nós entendêssemos que Maria tinha permanecido virgem para sempre e nunca teve outros filhos, depois de Jesus, o Senhor teria várias palavras gregas para usar ali. Que a gente poderia entender, né, que eram parentes, eram, né, primos, eram, né, mas não irmãos de Jesus. Mas o Senhor usou o termo irmãos. Por quê? Porque eram irmãos. Simples. Esse dogma, tá, da virgindade perpétua, quando é que ele foi estabelecido, tá, no catolicismo? Ele foi estabelecido em 649. Olha quantos séculos depois. Em 649, no Concílio de Latrão. Ali é que é estabelecido, né, esse dogma da virgindade perpétua de Maria. Inclusive, se tu for olhar, vários pais da igreja, né, ou seja, homens, né, que escreveram nos séculos seguintes ali, muitos deles não mencionam nada relacionado a isso. E se referem aos irmãos de Jesus como irmãos de Jesus. Só ali, né, vai começar a se desenvolver uma doutrina nesse sentido, de que Maria teria permanecido virgem e tal para sempre, já naquele período, já mais do século III, IV, né, ali começa-se a ver, né, alguns escritos relacionados a isso.
numa questão assim, ó, por causa que começou a ter aquela coisa dos monastérios, os monges, aquela coisa, né, aquela aversão, né, ao casamento, né, aquela coisa de começar a ver, né, o casamento assim como inferior àquele que era não é só virgem, é celibatário, né? Então aquele que aderia ao celibato, né, era visto, né, como superior, né, àqueles que casavam. Então, como começou a se desenvolver essa perspectiva, né, de ver, sabe, por exemplo, o Agostinho, né, Agostinho ele falava que mesmo dentro do casamento, né, havia, né, a mácula do pecado na relação sexual, sabe? Então, assim, por causa dessa visão deturpada que eles tinham sobre o casamento, o que eles começaram assim, não, então não pode ser que Maria, né, teve relação sexual com José. Não, aí começou a desenvolver essa ideia de que, então, Maria teria permanecido virgem para sempre. Só que se ela tivesse permanecido virgem, casada, ou seja, sem ter relação sexual com José, aí é que ela teria pecado. Por quê? Vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, capítulo 7, versículo 1, agora versículo 2. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Olha o que diz aqui o versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo. Por algum tempo, ou seja, é permitido por algum tempo o casal se privar da relação sexual? Sim. Aqui diz assim, ó, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Mas aí, vão ficar em jejum e oração o resto da vida? É assim? Né? Maria e José ficaram em jejum o resto da vida? Não, né? E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Tá? Então, quais são aqueles que devem ficar sem relação sexual? Isso, de fato, é um mandamento. Deve ficar sem. É quem não é casado. Ponto. Quem não é casado não pode ter relação sexual, porque senão vai estar fornicando. Mas agora, quem é casado deve ter relação sexual. Rotineiramente. A esposa com o marido com a esposa. E a questão é, há uma permissão de, por algum tempo, para se dedicar, por consentimento mútuo, se os dois, né, concordarem, se aplicar o jejum e oração ali por um determinado período, mas depois, o texto é bem claro em dizer, né, se ajuntarem novamente, para não serem tentados pela intemperança. Então, assim, o negócio é esse. Sendo que, se isso fosse, sabe, algo, né, imagina um dogma, que deve ser crido por todos. Por que é que será que a Escritura não fez menção alguma sobre isso? Por que os textos não foram claros, né, em mostrar assim que... Né, por que Deus não usou o termo sungens, né, lá para se referir aos irmãos de Jesus? Porque lá em Mateus, né, quando a gente vê, né, até que deu a luz, né, não a conheceu até que deu a luz o filho primogênito. Por que diz até que? Até que é até aquele momento, após eles estiveram. Então, a virgindade perpétua é uma doutrina que ela não é sustentada pela Escritura. Tá? Segundo ponto, tá? Imaculada Conceição. Imaculada Conceição é a doutrina de que Maria, né, ela teria sido concebida sem a mácula do pecado original.
Ou seja, quem é aquele que nós afirmamos que nasceu sem o pecado original? Sem uma natureza pecaminosa? Jesus. Jesus, sim. Jesus é dito várias vezes, né? Aquele que não tem pecado. Né? Sabe qual é o texto que os católicos tentam usar para dizer que Maria nasceu sem o pecado original? Né? Que era imaculada, né? Ou seja, ela na concepção ela, né, estava imaculada. Por isso, Imaculada Conceição. O texto que eles usam é Lucas 1, 28. Vamos ver o que fala aqui em Lucas 1, 28, né? Sobre a concepção de Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve a agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Isso. Esse aqui é o texto base, para dizer que Maria nasceu sem pecado. O anjo disse, né, que ela era agraciada, bendita entre as mulheres, e é isso. E a partir disso eles concluem, né, que ela nasceu sem pecado. Né, tipo assim, que relação tem? Imagina se tivesse um texto assim, para nós afirmarmos que Jesus é sem pecado. Pensa a base que nós teríamos, sabe? Né? Que base é essa, né? Tipo, que poeira seria essa? Né? Agora, qual é a base, né, para que nós afirmamos sobre Jesus? Eu vou ler só alguns, tá? A gente tem muitos textos sobre isso, tá? Mas vamos abrir aqui. Hebreus 4, versículo 14 e 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 1 Pedro, capítulo 2, perdão, versículo 22. 1 Pedro 2, 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, assim, ó, e assim a gente poderia saber citando vários textos que mostram Jesus, né, como aquele que não tem pecado, que não tem mácula. Né. Aliás, o próprio texto de 1 Pedro, né, lembrei aqui de um outro. Né, Jesus é referido como imaculado. Né. 1 Pedro, no capítulo 1. Com o que nós somos resgatados? É dito aqui no versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, Jesus é o único que é referido na Escritura, o único homem referido como imaculado, incontaminado, que jamais pecou e que, óbvio, não estava sujeito à mácula do pecado original. Mas agora, Maria é referida dessa forma? Se Maria fosse imaculada, se Maria fosse, né, nunca tivesse pecado e tal, ela nem ia precisar de um Salvador. Mas o que é que ela fala, que nós já vimos hoje? Ela se refere a Deus como seu Salvador. Por que ela se refere a Deus como seu Salvador? Porque os textos que eu vou ler agora se aplicam a todos os homens. É óbvio, exceto ao Salvador. Mas se aplicam então a todos os homens, inclusive Maria. Vamos ler aqui, ó, Romanos capítulo 3, versículo 9 e 10. Romanos 3, versículo 9 e 10. Pois que somos nós mais excelentes, né, no caso os judeus, são mais excelentes que gentios? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos é todos, estão debaixo do pecado. Isso inclui Maria. Maria não era judia? Sim. Então, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Mas agora, como é que Jesus é referido? O justo. Várias vezes, né? Jesus Cristo, o justo. Jesus é o único referido como justo. Todos os outros, não há um justo, nenhum sequer. Maria, inclusive. Ou Maria disse, né? Deus atentou na minha justiça. Não, Deus atentou na minha baixeza, ela fala. Ela não fala na justiça dela. Vamos lá, próximo. Aliás, perdão, eu nem disse qual é o próximo, né? Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Isso aqui, inclusive, Maria. Maria está dentro desse todos que pecaram. Jesus está incluído aqui? Óbvio que não. Jesus a gente já viu, aquele que jamais pecou. Nunca pecou. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não é a redenção que há em Maria, é a redenção que há em Cristo Jesus. Inclusive redenção para a própria Maria. A própria Maria foi redimida pelo sangue de Jesus. Foi derramada por ela também. Outro texto, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6. Fala aqui de Deus, né, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens. Isso inclui Maria. Ela não disse, Deus, meu Salvador? Então, ela também precisava de salvação. E Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Inclusive, ele é o mediador entre o Pai e a própria Maria. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Inclusive, se deu em preço de redenção por Maria também. Para servir de testemunho a seu tempo. Maria também foi alvo da redenção. Ela também foi comprada pelo sangue de Jesus. Então, esse todos é todos mesmo, inclui a Maria. João 14,6. E disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é a não ser por mim e minha mãe. Ele não disse que a não ser por mim e minha mãe. Ou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, mas ninguém chega a mim a não ser por minha mãe. Não tem aqui esse adendo aqui, como os católicos colocam, né? Acrescentam. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, inclusive Maria. Maria só pôde chegar ao Pai por meio do Filho, por meio de Jesus. 1 João capítulo 2, versículo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Um advogado, não é dois advogados. Não é o pai e a mãe, aliás, perdão, o filho e a mãe, advogado. Não, é só um advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Inclusive pelos pecados de Maria. Porque não há um versículo sequer que diga que Maria jamais pecou. Pelo contrário, o testemunho das Escrituras é que todos pecaram. O texto lá de Romanos, por que Paulo não diz assim, a todos pecaram, exceto Maria, tá? Deixa eu só fazer um adendo, né? Porque, a Santíssima Mãe de Deus, né? Imagina se ela, eu vou esquecer de excluir ela, né? Daquele de todos pecaram. Não, ele não faz nenhum adendo, né? Nenhuma exceção. O único que é de fato uma exceção é Jesus. Ponto. E ninguém mais. Jesus é o único que nunca pecou. É o único que nasceu com uma natureza humana, mas sem a mancha do pecado original. Sem uma natureza pecaminosa. Então, esse é o ponto, né? Imaculada Conceição, então, é algo que também, além da virgindade perpétua não ser bíblica, a Imaculada Conceição, que sabe quando é que virou dogma católico? Foi pelo Papa Pio IX, né, o Papa infalível. Se eu não me engano, foi ele que estabeleceu a infalibilidade papal, e ele estabeleceu, né, como o primeiro ato infalível dele, ele estabelece. Consultem para mim, alguém. Acho que é esse mesmo aí. Estabelece o dogma da infalibilidade papal
e é o mesmo que estabelece a Imaculada Conceição, 1854. Ou seja, um pouco mais de 150 anos atrás, né, que foi estabelecido como dogma a Imaculada Conceição. Né, porque ao longo de toda a história, isso era algo rejeitado. Sempre, né, o que era afirmado é que Jesus foi o único sem pecado, o único que foi concebido. Justamente por quê? Porque foi concebido pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus foi isento, né, da mancha do pecado original. Né? E aí tem um ponto, né? Por que os católicos, né, aliás, a desculpa que eles dão, né, para afirmar que Maria seria imaculada, né, teria, no caso, né, sido concebida sem pecado. Eles dizem assim, como é que Jesus teria nascido sem pecado se Maria não tivesse sido, né, desde a concepção, né, imaculada, sem a mancha do pecado original? Só que se isso é uma verdade para Maria, então se isso é uma verdade que para Jesus não ser contaminado com o pecado original, Maria, né, teria que ser imaculada, então também, para Maria, né, ser assim, então a mãe e o pai de Maria também, e assim por diante, ia chegar ao ponto que a gente então anularia a doutrina do pecado original. Ponto. Então, quer dizer que Adão e Eva não transmitiram uma natureza pecaminosa para os seus descendentes. Teríamos que negar a doutrina do pecado original, por final das contas. Esse é o ponto a que se chega. Só que, o que é que nós temos em Romanos capítulo 5, versículo 12 e 21? E aqui a gente conclui por hoje. Tá? Semana que vem eu vou dar seguimento na questão do termo Theotokos, né, mãe de Deus, e a questão da Assunção de Maria. Daí eu vejo, a gente inicia, né, na semana que vem sobre essa temática. Tá? Mas só para concluirmos, né, a questão da Imaculada Conceição. Tá? Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Vejam, a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Porque Jesus é o último Adão. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, né, ou seja, se pela ofensa de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito vem de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, ou seja, de Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, ou seja, Adão desobedeceu. E o que acontece? Pessoal, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, assim como o pecado foi imputado à descendência de Adão, a justiça de Cristo é imputada àqueles que estão em Cristo. Assim como muitos, como diz aqui, foram feitos pecadores, ou seja, a humanidade foi feita pecadora, estando em Adão, aqueles que estão em Cristo são justificados. Sim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, em Adão, Maria nasceu pecadora.
É óbvio que ela foi justificada, mas pela fé. E pela fé, inclusive, no seu Filho, Jesus Cristo. Ela também, assim como nós, foi justificada pela fé. Mas ela nasceu pecadora, em Adão. Porque a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, meus irmãos, concluo por hoje aqui esses aspectos. Tá? Semana que vem a gente dá continuidade, tá? As questões da Mariologia, e vamos entrar mais a fundo na questão da Mariolatria. Tá? E alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Exemplo, dois casos que são considerados como a aplicação da dogma da infantilidade são a definição do dogma da Imaculada Conceição de Maria pelo Papa Pio IX em 1854. E a definição do dogma da Assunção. É isso aí, ó, tu vê? Ele primeiro estabeleceu o dogma da Imaculada Conceição, em 1854, mas posteriormente, um pouquinho depois, ainda ele, né, estabelece o dogma da infalibilidade papal. Ó, só para deixar claro, tá, que esse aqui que eu acabei de estabelecer é doutrina infalível. Ex-cato. Bom, é isso aí. Sem querer fazer o papel de advogado da Igreja Católica, mas é uma dúvida em relação. Por que Jesus apontou João para cuidar de Maria após sua morte, se ela teria outros, pelo menos 4 filhos que poderiam fazer? Eu entendo que é pela honra, né, do fato de que João estava ali, né, naquele momento na cruz, o único dos discípulos, né, aquele a quem ele amava. Né. Então, os próprios irmãos dele, a gente vai ver. Até interessante, né, porque, só fazendo uma referência aqui, né, a questão, né, dos irmãos do Senhor, né, que, por exemplo, em João 7, no versículo 2, diz assim, ó, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Né? Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Né? Exatamente. Né? E outra, e não era irmão no sentido de serem crentes, porque afinal, né, eram irmãos de sangue. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha só. Os irmãos de sangue não criam nele. Mas, né, e olha só a forma como Jesus fala com eles, tá? Só para entender que a repreensão de Jesus a eles, ó. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Que tempo? O tempo de eles se arrependerem e crerem. Esse é o tempo que estava sempre pronto. Ó, o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. Porquanto dele testifico que as suas obras são más. Mas é engraçado que em relação aos discípulos, Jesus diz que o mundo odiava eles. Mas por que ele disse que o mundo não podia odiar os seus próprios irmãos? Porque eles ainda não eram discípulos de Jesus. Eles não eram crentes, não eram salvos ainda. Por isso não podia odiar, porque eles ainda eram do mundo. Porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa. Ou seja, ainda, naquele momento. Ele não disse que não ia subir de maneira nenhuma. Tá? Porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também. Não manifestamente, mas como em oculto. Há também outro contexto, né, que a gente percebe uma certa oposição dos irmãos de Jesus, por exemplo. O próprio texto primeiro lá de Mateus, que eu disse que ia deixar para ler na semana que vem, né, só fazendo referência a ele. Semana que vem eu retomo ele novamente. Tá? Mas lá, Mateus 12, versículo 46 a 50, coloca para nós aí. E falando ele ainda, a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?
e estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, o vínculo, qual é o vínculo maior? É o vínculo familiar de sangue ou é o vínculo na família de Deus? É o vínculo na família de Deus. Esse vínculo é mais, ele é superior. Só que, qual é o ponto? O que os irmãos de Jesus estavam fazendo ali? Por que não estavam sentados ouvindo? Estavam ali atrapalhando a pregação. Estavam ali, né, tipo, ele lá pregando e eles, né? Ó, manda Jesus sair aqui para fora. Tipo, peraí, sabe? Tu vê que isso faz parte do quê? Por que eles estavam fazendo isso? Porque eles não estavam reconhecendo o ministério de Jesus. Porque eles estavam numa incredulidade em relação a Jesus. E estavam, então, por causa disso, se opondo a Cristo. E eu entendo que tudo isso, né? Então, o discípulo que honrou, Jesus honrou ele. Os seus irmãos que não o estavam honrando durante todo o seu ministério, Jesus, tipo assim, preteriu eles. Lógico que, posteriormente, os irmãos dele creem nele. A ponto que o próprio Tiago, né, vai ser referido como um dos que Jesus apareceu. Paulo, né, vai fazer essa referência. Apareceu para Tiago, né, como uma das testemunhas, né, que viram o Senhor ressurreto. E eu entendo até que é por causa disso que Tiago se tornou um crente e tão fervoroso que se tornou o líder da igreja em Jerusalém. Ele, por exemplo, Paulo, né, ele vai mencionar em Gálatas, Tiago, né, ele vai mencionar assim, ó, Gálatas 1,19. Coloque para nós, Gálatas 1,19. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ou seja, ele tinha dito que ele tinha... põe o versículo anterior, só para entender nenhum dos apóstolos. Tal, né? Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Pedro é um dos 12 apóstolos. Tá? E fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos. Tá? Ou seja, dos 12, ele não viu ninguém mais. Quem é que ele viu, além de Pedro? Ele viu somente Tiago, o irmão do Senhor. Tem gente que diz que o versículo, né, aqui dá a entender que Tiago é um dos apóstolos. É uma possibilidade de interpretação, tá? Mas não é uma interpretação necessária. Tá? Porque quando diz nenhum dos outros apóstolos, isso não precisa ser entendido, então, que Tiago, a não ser Tiago. Não, ele já tinha se referido ao apóstolo, ao único apóstolo que ele tinha falado, né, que era o Pedro. A gente vê no versículo anterior. É um contexto único. Né? Vira Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Né? E 1,18, 19. O Tiago lá do 2 é o mesmo Tiago, irmão de Jesus. Exatamente. Né? Irmão do Senhor. Né? Põe no Gálatas 2,19 ali para nós. 2,9. Isso. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça me havia sido dada, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos gentios e eles a circuncisão. Né? Então, tu vê, Tiago ele é mencionado primeiro, né? Mas aqui, vejam, há alguma menção aqui de apóstolo? Não. Reputados como colunas. Por quê? Porque Tiago, né, o irmão do Senhor, ele era um dos líderes, inclusive, né, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 14, ou capítulo 15, acho que é, naquele concílio que há lá em Jerusalém, né, capítulo 15, Tiago é aquele que a gente percebe liderando aquele concílio. Né, e esse Tiago é o irmão do Senhor. Então é isso, né, nós vemos aqui essas referências, né, até mais umas, né, confirmando aqui essa questão toda, né, dos irmãos. Né. Nós vemos os Salmos, né, interessante, o Salmo 69 também vai fazer referência. Põe para nós o Salmo 69, 8, versículo 8. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. É um salmo de Davi. Mas será que isso aqui é aplicável simplesmente a Davi?
Olha o versículo 4 desse Salmo, 69, 4. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 25, vai dizer o seguinte, ó. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. É um salmo messiânico. Olha o versículo 9 de Salmo 69. Pois o zelo da tua casa me devorou, e os afrontos que te afrontaram caíram sobre mim. O que nós vemos em João, capítulo 2, no versículo 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Ou seja, o Novo Testamento claramente associa esse Salmo 69 como um salmo messiânico. O que nós temos daí, voltando ali no versículo 8 do Salmo? Salmo 69, versículo 8. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Né? Então, ou seja, tudo isso, né, eu entendo que é o que leva, né, conduz Jesus a, naquele momento, então, na cruz, honrar o discípulo amado, João, né, e né, confiar, né, a sua mãe aos cuidados dele. É isso. Na semana que vem, porque vai ter mais conexão até, na verdade, com a semana que vem. Mas me lembra para eu anotar para na semana que vem trazer ali. Alguém mais, alguma dúvida, alguma coisa? Esclarecer. Ali em Lucas, capítulo 23, capítulo 24, diz ali, e eram, 24, 10, e eram Maria Madalena e Joana e Maria mãe de Tiago e as outras que com ela estavam, mas que diziam essas coisas aos apóstolos. Ele estava falando sobre Joana, né? Também. Sim. Isso. Então, veio sobre Maria, mãe de Tiago. Maria, mãe de Tiago. Isso aí. Exatamente. Amém. Então, concluímos essa noite. Semana que vem, com a graça de Deus, daremos continuidade. Vou chamar o pastor Luiz.